Olá, meus amigos, muito boa noite. Espero que vocês estejam descansados após esse recesso de carnaval. Espero que vocês tenham tido tempo para ficar com as pessoas que vocês gostam e as pessoas que gostam de vocês. Quarta-feira, primeira live da semana. E hoje já vamos entrar falando de coisas importantes. Retorno aos treinos pós-carnaval. Deixa eu só anotar aqui. Boa noite, Isaac. Boa noite, Jéssica Freitas. Como é que vocês estão? André Luiz, Daniel Dias, Adson. Boa noite para vocês. Neto Personal, como é que vocês estão? Fizemos um horário mais tranquilo para todos poderem participar. Nicolas, boa noite, Isaac. Grande André Luiz, já 1013. Maurício Menicati, boa noite. Apolinário, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite, C. Marose Personal. Eloana Correia, Pet Norte. É isso aí, Neto. Hoje você assiste. Carlos Santos. Muito legal, meus amigos. Júnior Massaro. Professor, explica mais sobre agachamento. Ser menos perigoso que o leg press. Não, querido. Esse é um assunto só para vocês que são privilegiados, que fazem parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Vocês que são alunos dos cursos. O pessoal que faz curso conosco, os cursos online, os cursos presenciais, tem acesso a essas informações. Aqui na live nós discutimos coisas muito importantes, mas não esses assuntos. Ô Maurício, graças a Deus acabou o carnaval. Professor Joneilton Borges, Manuel Rodolfo da Cruz. Meus amigos, vocês que são profissionais, que atendem nas academias. Carlos, consegui comprar o livro hoje, professor. Ah, que beleza, que beleza. Amanhã mesmo já vou encaminhar para os correios para você, viu? E a propósito, vocês que estão aí nos ouvindo, que quem ainda não adquiriu o livro, deixa eu pegar aqui. Adquira o livro Musculação Passo a Passo, para você não ficar mais um alienado dentro da sala de musculação pagando King Kong, fazendo perguntas óbvias aí para quem é macaco velho de guerra. Depois acha ruim os marombeiros. Os caras não respeitam os professores. Não, primeiro você não é professor, né? Ali você está menos que aluno quando não sabe o básico. Então, adquira o material, você vai gostar. Neto, e o stiff é feito com mais... com os seus pés, né, Neto? Mais aberto ou mais fechado? Os dois. No nosso curso de coxas, eu mostro muitos artigos falando sobre isso, pés mais abertos, pés mais fechados, virado para fora, virado para dentro, para vocês entenderem direitinho as diferenças. Coach Murama, consigo o seu livro em PDF? Não. Esse livro só físico, irmão. Mas nós temos muitos materiais aí, dá uma olhada na bio, que tem coisa bem legal. Calil Costa, quando fala no livro sobre exercício com pico de estiramento, entra a nórdica reversa sendo interessante nessa questão? Sim, sim. Fazer aquele exercício realmente é um pico de estiramento fortíssimo para o quadríceps. Apesar de eu não gostar do que está acontecendo no joelho naquele exercício, né? Acho o Cici, por incrível que pareça, mais seguro que esse exercício aí.
Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o retorno aos treinos no pós-carnaval. Você generalista, lógico, né? Nem todo mundo tem aluno pinguço aí e tal, mas sendo generalista, para ficar legal a nossa discussão. Como é que você planejou o retorno dos seus alunos aos treinos? Você havia pensado nisso? Você tinha se questionado, poxa, a academia vai funcionar e aí nós vamos ficar sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinzas. Como é que vai? Alguns ainda vão viajar, vão fazer o retorno deles para as cidades e vão aparecer só na segunda-feira que vem, né? Os meus alunos, alguns retornam amanhã, enfim. Mas e aí? Como é que você planejou essa volta deles aos treinos? Vou explicar. Numa condição regular, tá? Sem feriado, Soulfit Caratinga. Olha que legal, a academia chama Soulfit, a nossa chama Soulfit Uberlândia. Numa condição regular, tá? Sem feriadões, sem bebida alcoólica, numa condição totalmente atípica, se o seu aluno se afasta da academia por uma semana, ele evolui. Eu disse evolui. Acontece, entretanto, que todas as vezes que o seu aluno se afasta da academia durante uma semana, é por razões que na verdade ele não gostaria de estar vivendo. É semana de prova, problemas na empresa dele, né? Um feriado muito prolongado numa viagem onde ele vai se desgastar nas conexões, vai beber uma quantidade que não era nem para ele ter tido acesso, vai comer uma comida que ele não está acostumado a comer, dormir fora do horário, acordar fora do horário, e aí as pessoas têm uma um falso feedback, uma falsa percepção de que uma semana sem ir na academia e o físico desmancha. Não. Na verdade, todas as pessoas que têm uma vida regradinha, uma vida regular, sem muitas extravagâncias, na verdade, sem extravagância, são pessoas que já tiveram a oportunidade de perceber que uma semana sem ir na academia, a musculatura agradece, as articulações agradecem e o peso sobe mesmo. E a hora que você volta para a academia, o supino melhorou, o agachamento melhorou, o leg press melhorou, fica muito melhor para treinar porque você se restaurou. Todo mundo que treina sabe disso. Eu disse todo mundo que treina. Esses dias um professor de educação física me perguntava isso, eu falei, mentira, cara. Um aluno perguntar isso, tudo bem, mas um profissional de educação física não ter tido a capacidade observacional, eu disse observacional. Ah, Dade, é porque eu não leio inglês nem português, queridão, você não lê nada, né? Se você tivesse lido alguma coisa, você ia entender que a sua capacidade observacional também precisa ser trabalhada. Você tem que observar o que acontece se você não vai na academia uma semana inteira, num ritmo apropriado, se alimentando bem e descansando, você evolui, ok? Neto, é bom para a hipertrofia folgar uma vez na semana? Neto, curiosamente as suas dúvidas elas são tão sérias e tão certas que eu posso lhes dizer que toda vez que você me pergunta uma coisa eu vou dizer assim, é relativo. Isso é muito legal, né? Prova que você está no caminho certo, você está perguntando coisas que fazem sentido mesmo. Mas entenda, sempre é relativo. Se eu vou ou não vou descansar uma vez na semana depende muito da intensidade com que eu venho trabalhado, né? Uma pessoa que vai lá e faz agachamento com 10 quilos de cada lado, 3 séries de 12, essa pessoa não deveria faltar da academia mesmo não, devia treinar mais vezes na semana para sair dessa falta de coordenação e falta de força. Mas vamos lá, os seus alunos, eles dessa vez em especial, saíram da academia e foram viajar. Mas vamos imaginar que ele foi viajar para uma cidade que tinha carnaval. Foi brincar o carnaval, foi beber, foi festejar, enfim, fazer o que os carnavalescos fazem. Ok, ele perdeu algumas noites de sono, ele perdeu. Olha o Flávio aqui já está dando a opinião dele, ó. O full body seria o mais indicado, né?
Nós vamos chegar nisso. Mas por enquanto já não pensa no mais indicado ou no menos indicado. Todas as estratégias que vocês utilizarem são válidas. Você só precisa entender para quê, para quem e quando. O quando já é o pior de todos, né? Pós viagem de carnaval. Então entendam. O seu aluno, ele veio de uma condição onde ele dormiu mal, onde ele se alimentou, vai saber que jeito, né? E se ele for um ser humano normal, ele deve ter bebido pra caramba. O que vocês já me conhecem, sabem a minha opinião, não apoio, não recomendo de jeito nenhum. Sempre falo para as pessoas, se for beber, beba com moderação e se prepare para isso. Então vamos começar por aqui. Certifique-se que o seu aluno, e isso é através de uma anamnese simples, assim, uma entrevista simples. Entenda e aprenda nessa bate-papo rápido a avaliar se o seu aluno está ou não está hidratado. Será que ele bebeu água esses dias todos? Não se esqueçam, viu? As pessoas têm crenças limitantes que são terríveis. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim que bebia cerveja e por isso o rim dela era muito bom. Falei, olha que interessante, né? O cérebro saiu nas fezes e ela passou a acreditar que o rim ficou bom por causa de cerveja. Conceito que era muito trabalhado no final da década de 70 e início dos anos 80. Bueno Fit Home Underline Personal. Treinamento ondulatório é o mais indicado para hipertrofia? Não. Toda unidade de treinamento da hipertrofia tem que ser uma unidade de choque. Não interessa se ela é de baixa intensidade ou de alta intensidade, baixo volume ou alto volume. Em qualquer situação que você estiver, você vai fazer dela uma unidade de choque. Caso contrário, não tem por que seu músculo continuar hipertrofiando. E aí, dentro deste cenário, é muito legal você ir ondulando, sim, como faziam os atletas do início dos anos 90, né? Um treino pesado, 2 treinos moderados, sempre dava certo, né? O pessoal dos anos 90 foi o pessoal que se lesionou menos. Depois, no final dos anos 90, para ver as grandes intensidades e a coisa se complicou. Neto, quando o aluno não está com o dia bom e vai na academia, eu faço um treino regenerativo? Neto, se for um aluno de academia, ele tem a ficha dele. Naturalmente ele não vai conseguir fazer, mas é recomendável que você, ao perceber que o seu aluno está com um semblante meio caído, não está muito bacana, chega nele e fala assim, e aí, que tal fazer um pouco mais leve hoje? Isso sim, né? Deixa que as coisas se ajustem naturalmente. Para um cliente atendido no particular, onde você é o personal trainer dele, eu acho bastante prudente você aplicar treinos regenerativos, tá? Júnior, treinar um músculo por semana é bom? Depende. Depende. Tem pessoas que precisavam treinar mais vezes, né? Uma coisa é uma pessoa fazer elevação lateral com 30 quilos em cada mão. Outra coisa é a pessoa fazer elevação lateral com 8 quilos em cada mão e querer descansar a semana inteira depois de ter feito essa pachorra, né? Não faz muito sentido. De um lado você tem um monstro usando 30 quilos em cada mão, se arrebentando todo e no final ainda faz um drop set destruidor, vai lá e faz desenvolvimento no Smith, desenvolvimento com dumbbells, Arnold Press, elevação lateral no cabo e para terminar, só para ter certeza, ele vai lá e manda um tabata na elevação frontal no cabo de aço. Ele deve descansar a semana toda. Isso não é uma coisa que está numa cabala, que sai numa carta de tarô, que você tem que jogar búzios, sabe? Você não precisa ser muito esperto para isso. É só você perceber que ele vai ficar uns dias sem conseguir levantar o braço. Simples assim, né? E assim, os caras perceberam isso, amigos. Tô falando com quem mesmo? O Júnior Massara. Olha só, Júnior, os caras perceberam isso no final dos anos 80. Não tinha nem artigo sobre a biologia, os conceitos biomoleculares de hipertrofia. Sabia-se muito pouco sobre regeneração de proteínas, né? Turnover proteico. O pessoal sabia um pouco sobre restauração de glicogênio muscular, mas glicogênio é de 48 até 72 horas.
Só que eles percebiam que 48 a 72 horas depois não tinha como treinar. O braço estava podre, as cargas iam caindo, 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 e ele forçava, forçava até que aparecia uma dor. E aí, não foi nenhum gênio, mas foi uma pessoa que tinha um bom senso, falou assim, eu vou descansar mais. Entende? Agora, é diferente você pegar uma pessoa que vai lá e faz desenvolvimento com 10 quilos de cada lado, 3 de 10. Elevação lateral com 8 quilos, 3 de 10. Elevação frontal com 5 quilos, 3 de 10. Acabou meu treino de ombro, vou descansar a semana toda. Descansar do quê? E alguém aí que está presente poderia dizer assim, não, Haddad, isso aí é relativo. O grandão lá faz elevação lateral com 30 quilos de cada lado, é o mesmo esforço que o franguinho fazendo com 8 de cada lado. Não é. Não é. Não é o mesmo esforço, não é a mesma motivação, e o dano tecidual que é causado não é o mesmo. Isso aí, gente, não precisa ser muito inteligente não, tá? É só você pensar, né, num elástico puxando 8 quilos e um elástico puxando 30 quilos. O que vai arrebentar mais linhas desse elástico é o pesado, né? E músculo é músculo, não interessa se é músculo de gente fraca ou músculo de gente forte. As fibras musculares, hipertrofiadas ou não, são feitas do mesmo material. Então já é plausível você raciocinar e falar, realmente, a pessoa precisava, né, estimular mais. O Haddad, então eu vou botar 30 quilos na mão desse frango um dia. Daqui uns 5 anos, aí você vai, mas não é você que faz isso. Todas as semanas eu me deparo com a pergunta assim, Haddad, como é que eu faço para evoluir as cargas do meu aluno? Não é você que faz isso não, é? Eu estou nesse ramo há 31 anos. Eu nunca, mas nunca coloquei carga para um aluno meu. Eu vou colocando sempre as cargas e vou observando a execução. O dia que eu percebo que a série realmente está sendo muito bem executada e que ele está sobrando, eu sugiro. Falei, o que você acha de colocar mais um pezinho aí? Bora lá, vamos fazer. Ah, mas assim demora muito. Demora muito, nível de lesão zero e a hipertrofia dá na mesma. No final de 1 ano, 2 anos, 3 anos, os meus alunos são tão fortes ou mais do que qualquer outro. Então, muda nada. Estou falando de alunos com o mesmo perfil. Não vai pegar uma pessoa que mora lá na Zona Sul, empresário magnata, e comparar com um cara de 25 anos que mora lá na casa do cara, no fim do mundo, que a única coisa que ele tem para se sentir realizado na vida é levantar peso. É óbvio que esse treino é muito mais pesado. Eu vim desse lugar, então eu sei muito bem o que eu estou te dizendo. Nós treinávamos pesado demais porque era a única coisa que a gente tinha. Não tinha caminhonete importada, não tinha moto bacana, não tinha roupa legal, não tinha nada. Então, sobrou o quê? Puxa ferro. Hoje, a coisa mudou tanto que o que eu mais vejo são milionários fortões na internet. Eu acho engraçado. Banda de playboyzada, todo mundo forte, eu acho bonito. Acho muito legal, que bom que mudou. E assim você define se a pessoa vai treinar 1 ou 2 vezes por semana. Mas, voltando ao tema da nossa reunião de hoje, né? É recomendável que ao identificar que a pessoa está bem hidratada, que você tente manter o ritmo natural. Ah, bebi pra caramba, não bebi água, dormi nada, e cheirei, fumei, pitei, bracei puta, e apanhei de um monte de cara. Bom, aí já é a rebordosa geral, né? Nesse caso, em específico, veja, nós estamos na quarta-feira, a maioria das academias do Brasil voltaram a funcionar hoje, a maioria. Então você tem quarta, quinta e sexta. Seria muito legal, quarta, quinta e sexta, você selecionar talvez 2 exercícios para cada agrupamento muscular e aplicar lá 2 ou 3 séries moderadas. O supino do seu aluno estava lá com 80 quilos. Ok, põe 50, 40 quilos, faça lá 2 séries de 15, passa para o próximo exercício. Entende isso? Não vai fazer circuito, né? Porque é bem provável
que a academia já esteja, inclusive, com alunos novos, né? Porque muita gente acaba que se matricula na academia agora, que passou essa coisa de carnaval e tudo mais, né? Mas você consegue fazer um estímulo bom, trabalhando todos os grupamentos musculares, né? Servindo para ativar a musculatura, oxigenar os tecidos. Isso ajuda bastante. Eu posso, Haddad, voltar logo nos treinos de uma vez e fazer o que tinha que ser feito mesmo? Hoje era dia de perna e amanhã era dia de dorsal e depois da manhã era o dia do peito? Pode, pode. Mas sendo bem sincero, ele não vai deixar de ganhar nada se ele fizer um treino, um estímulo, né? Isso não pode ser chamado de treino. Um estímulo inferior, trabalhando o corpo todo, exatamente para ele transpirar, para ele trocar energia com o ambiente, para ele sentir o corpo dele. E aí você joga um exercício diferente a cada dia. Se hoje ele foi lá e fez supino reto e crucifixo reto, amanhã trabalha com os inclinados. Se hoje você escolheu fazer remadas, faça puxadas. Se hoje você escolheu agachar, amanhã você faz cadeira extensora e flexora. Dessa forma, você, só que entenda qual é o foco do treino de hoje. Porque eu sempre ensino, gente, desse jeito. Exercício físico, ele é para quê, para quem e quando. Se você não sabe responder essas perguntas, não prescreva o exercício. Entende? Para que eu vou fazer agachamento com a pessoa que ficou sentado na viagem, sentou para beber cachaça a noite inteira, sentado, dormiu numa cama que não era dele, voltou dirigindo 15 horas, sentadaço ali, ó, firmeza, dormiu mal pra caramba, tá todo desidratado. Pra que eu vou fazer agachamento hoje? Faz o menor sentido. De verdade, não faz. Uma recomendação interessante é sim, trabalhar o corpo todo nesses 3 dias. A turma aí, ó, que é aficionado com exercício de mobilidade, entenda. Ao fazer isso, trabalhar o corpo todo em cada sessão, você tem a oportunidade de quebrar a tisotropia muscular, a rigidez muscular no corpo todo. Você tem a oportunidade de fazer um trabalho de mobilidade no corpo todo. David Black, professor, trabalho sentado, o que recomenda em relação ao agachamento? Que você faça exercícios de alongamento ao longo do dia, que você consiga selecionar as unidades de treinamento de agachamento para dias onde você esteja bastante descansado. Eu dava aula na universidade, dava aula em pé. Chegava na faculdade às 6 da manhã, 6h30 da manhã e saía 10h35 da noite. Sentava só para corrigir algum trabalhinho, alguma coisa, era em pé direto. Então durante a semana meu treino de perna não tinha agachamento, o agachamento acontecia aos sábados. Isso foi muito legal, enquanto foi possível, ajudou bastante, tá? Lembrem-se que os treinos, eles têm que ser planejados para 1 década, 2 décadas. Não adianta nada você rachar a pessoa no meio e ele vai virar e vai falar: nossa, o cara é bom demais, que é isso? Não dura. Isso não é sustentável, tá? Tem pessoas que fazem consultoria comigo e que na anamnese que eu mando um material para você, é um formulário, você responde e manda de volta para mim. Quando eu leio, eu já vou detectando várias nuances no perfil daquela pessoa. E ali eu defino quantos treinos vão ser feitos por semana, qual que é o tipo de atividade cardiovascular que ela vai fazer, qual que é o tipo de alongamento que eu prescrevo para essa pessoa, enfim. Luciano, mestre, para alunos iniciantes, full body é indicado? Ai, gente, vocês querem negócio de full body, chama de série simples, que é o nome do negócio mesmo. Full body parece tanto assim, ai, me possua, full body. Modinha, né? Série simples, que é trabalhar o corpo todo numa unidade só, foi dado esse nome nos anos 50 e perpetuou-se até 2000 e lá vai cacetada e agora apareceram com esse nome. E sim, full body é o treino de iniciantes, né? É o que é feito para iniciantes.
Apareceu um pessoal agora tentando provar que isso aí induz hipertrofia ou deixa de induzir hipertrofia. Tem até um fisiculturista aqui do estado de São Paulo que fica pregando que ele treina full body, não sei o que, mas ai, que chatice. Todo fisiculturista, todos os fisiculturistas do planeta Terra, desde que o mundo é mundo, quando eles entenderam que cagar agachado era melhor do que cagar em pé, começaram a treinar com rotinas divididas, porque o resultado era o mesmo e cansava menos. 110 anos depois, surge de novo a ideia de treinar o corpo todo em todas as sessões. Você olha e fala assim, ah, meu Deus do céu, pegou na bola do lado esquerdo essa. Faz o menor sentido isso. E se você acha que faz sentido, pega pessoas que treinam rotina dividida e vai lá e dá um estímulo, utilizando o corpo todo, nos regimes que são pregados hoje em dia, né? Que vai ser um músculo, vai ser o treino pesado dele, o outro vai ser a intermediária. Ô Maurício, full body é o nome novo para algo velho. Ué, bacana, hein, cara? Vocês não vão me chamar de Haddad mais não, eu sou o velho, vocês vão me chamar de Gaspareto agora. Ei, Gaspareto. Jean-Claude, aqui em Brasília você treina full body, enche a paciência. Ainda bem que é só a paciência que enche aí, irmão. Eu não consigo ver a praticidade disso para pessoas que almejam ganho de força e ganho de hipertrofia máxima. Isso foi discutido em 2003 no Congresso Brasileiro de Musculação, em 2004 no Congresso Brasileiro de Musculação, em 2005, 2006. Todo ano as pessoas propunham a ideia de não treinar rotinas divididas. Eu fui fortemente criticado certa vez por um colega de trabalho, eu não esqueço dessa cena. Era uma pós-graduação, eu estava dando aula em Cabo Frio. E naquele ano, um meu amigo, e que naquela época eu montava os treinos assim e tudo mais, não que ele não soubesse treinar, não era isso, ele já treinava muito bem, mas para ele ficar livre de gastar, sabe, queimar pestana com isso, ele falou assim, ó, Haddad, você podia montar os meus treinos e tal, que é o grande campeão e grande treinador Fábio Caverna. E naquele ano ele ganhou o Campeonato Brasileiro e eu estava tomando café da manhã com a minha esposa. Eu ia dar aula à tarde, minha aula começava 1h da tarde até as 22 horas. Naquela pós-graduação eu estava dando aula de treinamento funcional. E um colega de trabalho sentado na mesa ao lado vira para o outro e fala assim, você sabe que eu acho um absurdo? Acho um absurdo esse pessoal ignorar o treinamento russo e treinar o músculo uma vez só por semana, pegar um atleta que já está pronto e falar que esse atleta é uma criação dele. E eu ao lado, gente, olha, se precisar brigar comigo, você vai ter que partir para cima de mim. E você vai perder, que eu vou te socar porrada mesmo. Mas se você não partir para cima de mim, você vai provocar, eu vou olhar para você assim, dificilmente eu vou levantar minha sobrancelha para você. Normalmente, eu finjo que a pessoa não existe. Mas eu ficava pensando enquanto ele falava, primeiro, eu jamais diria que o Caverna era um atleta meu. O que o Caverna é meu é amigo. E só um amigo, para confiar no outro amigo para montar um treino. Né? Porque tá doido. Segundo, não fui eu que defendia a ideia, aliás, eu defendo até hoje, mas não fui eu que desenvolvi a ideia de treinar só uma vez por semana. Isso eu aprendi em 1992 com Johann Schatz, quando ele chegou no Brasil, e ele não desenvolveu isso. Pessoas faziam isso décadas atrás, porque perceberam que era inútil estimular o músculo muitas vezes na semana, lembrando vocês que o seu músculo não cresce porque você está treinando o músculo. Seu músculo cresce porque você deu um estímulo tensional e usou nutrientes para que ele hipertrofiasse.
E eu não estou falando de carboidrato e proteína apenas, estou falando que você usou todos os nutrientes, os macronutrientes e os micronutrientes. E que você também se permitiu descansar. Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, e quando eu me toquei assim no começo da conversa, que foi dito assim, não respeitam o treinamento russo. Amigos, nós estávamos em, sei lá, 2008, 2009 talvez, eu já nem lembro em que ano que foi essa pós-graduação em Cabo Frio, mas eu fiquei pensando assim, qual que é o Mister Olímpia russo mesmo? Entendi. Quem sabe de hipertrofia, quem tem campeão, simples assim. E os campeões de bodybuilding estavam todos no mesmo lugar. Portanto, meus amigos, eu sou tranquilo aqui. Eu sou tranquilo para nem conduzir essa discussão. Acho muito simples, né, entendermos isso. Agora, nesta semana especificamente, hoje à noite, amanhã e sexta-feira, ninguém está pensando em estímulo hipertrófico, a menos que a pessoa escolheu, como eu, não viajar, não quebrar a dieta, não beber, não perder a noite de sono. Tive momentos maravilhosos nesse recesso, olha o tamanho da barba. Opa, fiquei com a minha esposa o dia todo, os meus filhos, fizemos passeios, mas não pulei refeições, não fiquei sem dormir, nada disso, né? Até porque filosoficamente eu não compartilho desse feriado, então não faz muito sentido para mim deixar de comer coisas saudáveis porque tá todo mundo festejando. Eu falo, eu vou festejar também, me alimentando bem, vou festejar também, mas vou dormir. Maurício, músculo é igual pão, é sovado e deixado para crescer. É, mais ou menos isso mesmo, bacana. Agora, amigos, se não for este o caso, então ontem, quando eu fui treinar ombros, mesmo o treinamento hipertrófico estando contraindicado para mim por questões ortopédicas, eu estimulei a hipertrofia. Olha, não pode catar peso nos ombros, hein? Perfeitamente. Pego um peso levinho e faço 1 milhão de estímulos isométricos, dinâmicos, não interessa de que jeito, tá todo dolorido. Falei, beleza, deu certo. Percebe isso? E acabei de chegar da academia nesse instante. Eu fui na academia para treinar posterior de coxa, só o posterior de coxa, mais nada. Dor de patela, falei, então vai treinar a parte de trás da perna. Não tá podendo treinar a frente? Treina atrás. E o que nós fizemos? Flexor unilateral, 7 séries, stiff umas 4 séries e flexora sentada mais umas 4 ou 5 séries. Haddad, só isso aí que é o seu treino? Vai lá. Mas você espera um pouquinho que o cabo de aço está vermelho ainda, deixa ele esfriar, senão você estoura o cabo de aço. Que é uma coisa que eu sempre comento com as pessoas que treinam. Eu falo, você já pegou um treino seu e passou para um aluno seu? Conversava sobre isso aí com Sardinha, com Caverna, com Maradona. Sempre falei isso com as pessoas que são mais fortes. E eles falavam assim, Haddad é a coisa mais engraçada do mundo, cara. Eu pego um treino meu, passo para um aluno meu, daí 1 hora o cara fala assim, e aí, é só isso? O cara nem suou. Claro, ele não sabe treinar ainda. Não é uma questão só de colocar peso e balançar o peso para cima e para baixo, mas de fazer picos de contração, estados isométricos da contração, enfim, né? Daneide Underline. Haddad, isometrias possuem seus devidos resultados com relação à hipertrofia? Sim. Todo estímulo que gera tensão resulta em bastante hipertrofia. Agora, você já treinou com isometria? Isometria boa, de verdade. O mesmo peso que você puxa uma rosca direta assim, você parar no meio da isometria e ficar segurando? No dia seguinte você está com hemorroida, de tanta força, de tanto que a pressão subiu, é impossível. Né? Pega seu leg press aí de 400 quilos, 300 quilos, desce e fica segurando o leg press. Fala, Deus me livre, vai arrancar minha pelve do lugar. Agora a pessoa vai lá e coloca, ele treina com 300 quilos.
ele põe 150 e fica na isometria. Eu falo, mas nem português faria um troço desse. Então por que o treino hipertrófico, o treino isométrico, não se consagrou um grande treino hipertrófico? Porque é um treino muito ruim, péssimo de fazer. Musculação já não é divertido, porque dói. Ele é desconfortável, dói, é agonizante. Adoro fazer musculação, de viado nessa musculação sua, você adora. Sai do agachamento com gostão de garganta, surdo do ouvido, trapézio preto, todo avacalhado, vai fazer xixi depois, parece que está saindo osso de dentro do seu negócio. O cara fala pra mim que adora isso. Não, você adora o resultado do treino hipertrófico. Treinar hipertrofia não tem nada de agradável não, gente. Você vai fazer barra, quase que arranca os dedos, nego gritando na tua cabeça, socando tapa nas suas costas, bora lá, mais um cavalo, e pá, tapão, você desesperado, dedos querendo escapar já. Gosta de musculaçãozinha confortável, né? O que rompe mesmo com aquela homeostase da sua fibra muscular e vai induzir ajustes hipertróficos severos. A pessoa falar que gosta disso vai ganhar de Natal um chicotinho, uma roupinha de couro, cara. Pelo amor de Deus, ninguém gosta disso, você gosta do resultado. E aí, por causa do resultado, você gosta de ir lá treinar. Ninguém gosta de fazer levantamento terra no seu powerlifter, né? Você faz o levantamento terra porque você sabe o resultado que ele vai te dar. E aí você já condiciona isso a um prazer da conquista. Mas, meu irmão, não tem nada de gostoso nisso. Deitar debaixo de um supinão, quase arrebentando o pulso, descendo, o ombro chega a ranger, estourando tudo. Falar pra mim que você gosta disso, você tem problema. Você gosta do benefício que isso vai te dar, né? Então assim, musculação não é igual corrida, que você está correndo e está liberando endorfina, catecolamina, e você está sentindo bem, o vento no rosto. Só fica ruim na hora que está aquele calorão rachando. Naquela hora a pessoa pensa em desistir, que não é gostoso, né? Quando você termina um trabalho cardiovascular, tem uma sensação de prazer que é indescritível. Quando você termina o trabalho resistido, os níveis de cortisol estão tão elevados que não tem sensação de bem-estar. Você sai ruim da sala de musculação, você fica angustiado muito tempo. Se foi um treino que você, por alguma estratégia mnemônica, você memorizou que não deveria ser daquele jeito, você vai ficar mal o dia todo. Ah, esse treino não foi bom, não pegou e não sei o que, e vai te dar até depressão. Então para com esse assunto de gente paranoica, de achar que se eu não treinar eu nem durmo de noite, porque você tá louco. Porque é exatamente o contrário, assim, fisiologicamente, você me desculpa te dizer isso, tá? Apesar dos analfabetos que gostam de causar nas pessoas e ficar falando fisiologia mequetrefe por aí, igual uns caras que falam de anabolizante, que eles usam uns termos, você fala assim, qual livro que esse cara viu isso? Qual artigo que saiu isso? Eles falam palavras que são chave, né? Que as palavras gatilho, que todo mundo compra a ideia. Mas, meu irmão, por mais bonitinho que seja, você falar, mas o dia que eu não vou na academia eu nem durmo de noite, mentira. Você falar pra mim que você não dorme porque você não transou, eu falo assim, pode ser. Pode ser. Você falar pra mim que você não dorme porque você não comeu, eu falo, pode ser. Você falar pra mim que você não dorme porque comeu demais, eu falo, também pode ser. Não dorme porque tá preocupado. Eu acredito em tudo isso. Não durmo porque eu não fui na academia. Você fala, não. Isso aí já não é fisiológico, já é psique, é assunto para psicólogo resolver. Vamos botar os pingos nesses is pontudos de vocês. Bom, a recomendação adicional para os seus alunos que estão voltando do carnaval é que você, apesar de educador físico não prescrever alimento, suplemento, não se meter na área do nutricionista, apesar disso, é recomendável que você encoraje o seu aluno a aumentar a ingesta de água essa semana. Se ele bebeu pra caramba, seria muito bom se ele falasse com um nutricionista ou talvez até com o médico dele, para que ele tivesse acesso a algumas substâncias que são antioxidantes para o fígado dele,
São substâncias, o pessoal chama de detox, né? Eu nem sei o que significa essa palavra, detox. Mas é massa uma palavra detox, me lembra super-herói, né? Quem é você? Detox! Não, sei lá o que é isso. Mas enfim, surgiu por causa de uma palavra em inglês que é o detoxification. E aí o povo do Brasil ama essas coisas, meteram um detox, né? Tipo assim, eu tô moderno agora, sabe? Eu falo detox, eu tô na moda, eu sou moderno. Mas não tem nada disso. Mas que a pessoa fizesse ingesta de algumas substâncias, por exemplo, só para a gente entender do que eu estou falando, poderia ser silimarina, poderia ser alcachofra, isso é o nutricionista que vai decidir, ou o médico dele, né? Mas é em função exatamente dos abusos que aconteceram. Se você já viajou, você sabe que você tem mais acesso a carboidrato simples, a sódio, do que alimentos não tão processados. Então, assim, realmente a pessoa não está muito bem. Entende isso? Não está dando muito certo esse momento dela. Então, não é hora de você, professor de educação física, você, personal trainer, ficar querendo algum estímulo que seja hipertrófico. Nós vamos tirar um atraso agora, vamos botar uma carga aqui, fazer um drop set de cabeça para baixo, mastigando chiclete full body e ouvindo um Tabata. Que é isso, meu? Lembra? Para quê, para quem e quando. O para quem não está prestando. O para quem não... Você passar uma série muito doida é joia para hipertrofia, eu sei. Agora, para quem? Para um cara que veio de uma cachaçada? Quando? Na semana do carnaval? Não faz o menor sentido. Então, reflitam em relação a isso. No dia... semana passada, né, antes do coisa, quando nós falávamos sobre toda a estrutura da montagem e do treinamento, eu não sei se eu falei para vocês, mas na bio tem lá, para quem anda perguntando para mim, já vou aproveitar aqui na live, tem lá um link de acesso, o Linktree, que abre uma janela para vocês com todos os cursos disponíveis online. O e-book de quadríceps está lá. É uma aula sobre quadríceps e no final dessa aula estão descritos treinos reais que pessoas fizeram e eu estava próximo e relatei. Alguns suicidas acharam que eu estava passando um treino, foram lá e fizeram e deu bom pra caramba, todo mundo amou e me deram um feedback muito bom. Aí de propósito, quando eu fiz o e-book de peito, eu falei assim, então peraí, que eu tenho vários treinos memoráveis de peito, deixa eu passar para o pessoal aqui. O e-book de peito é maravilhoso. Fui eu que escrevi. Eu escrevi com o mesmo carinho, mas é que olhando os dois, o de quadríceps e de peito, eu falo assim, não, parece que teve uma evolução. Sabe assim, parece que deu um upgrade nele. Então, os e-books estão lá. O curso de hipertrofia avançada está lá. É o curso online que teve pelo Zoom. O Niquinho editou. Ficou fantástico, ele está lá. E o curso de glúteos, que também foi ao vivo e online, fizemos a edição dele e ficou muito legal. Olha o Elci, treinos insanos, isso é foda, mestre, adquirido. Parabéns pela aquisição. Espero que esses e-books se mantenham atuais e ajudando você na sua carreira durante muitos anos ainda, mas eu vou estar tentando fazer atualizações sempre, tá? E dá uma olhada lá. Eu acho que esse material eu sei que esse material vai ajudar vocês, mas eu quero ver o feedback de vocês, eu quero que vocês me marquem, quero que vocês comentem comigo o que anda acontecendo. E a outra coisa que eu queria falar para vocês é que vai ter o curso presencial no dia 19 aqui. É um curso que vai entrar em montagem do treinamento. Para você não ficar me perguntando se uma vez é melhor do que duas, se full bar é melhor que partial reps, nada disso. Saber o que está envolvido na prescrição e montagem do treinamento. De quebra, no mesmo curso, vai ter montagem de treino para emagrecimento e a montagem do treino para definição, que são coisas diferentes. E vai ter uma oficina prática gigante, prática de glúteo e de abdômen. Depois de um curso desse, meu querido, se você não se destacar na profissão, tem duas opções para você. Muda de profissão, o que é a morte, ou então se mata, que é a morte do mesmo jeito. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.